Muito bem, alunos, vamos para mais um exemplo aqui de como determinar o valor do seno de alguns arcos, correto? Lembrando sempre a vocês, por favor pessoal, peço a vocês que se gostarem dos nossos vídeos, de todos os vídeos, podem marcar sempre positivo. Se inscreva no nosso canal www.youtube.com/Matusalém-Martins, visite o nosso blog, o blog do professor Matusalém, e veja aí as promoções que o YouTube traz para vocês, sempre ótimas promoções dos parceiros do YouTube, que são sempre parceiros selecionados, as melhores empresas de venda na internet aí. Vamos lá, calcular seno de 765. Eu vou fazer aqui alguns esquemas para a gente achar os arcos côncavos, né? Vou procurar variar maneiras de fazer, às vezes o seu professor ainda ensinou de outras maneiras, tem vários, vamos dizer assim, jeitos matemáticos, né? Ou esquemas matemáticos para a gente descobrir a primeira determinação positiva desses ângulos, desses arcos, para que a gente determine o valor correspondente ao seno. Tá? Normalmente, quando está em graus e é positivo, a gente simplesmente faz 765 dividido por 360. Tá? Então aqui vai dar 2 vezes 360, 720. 765 menos 720 deu 45. Então eu posso afirmar que seno de 765 graus equivale ao arco de seno de 45 graus. E seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2, que é o π sobre 4. Tá bom? Beleza. Esse foi bem simples. Então, quando é o valor do ângulo está em grau e é positivo, eu acho que a maneira mais fácil é essa. Quando está em radiano e é positivo, tá? É só você pensar o seguinte, olha o número, 49 dividido por 6. Então você vai pensar, um número do 49 para trás, aqui não dá exato, 49 por 6 não dá exato, tá? Então você vai pensar qual que é o número que vem antes do 49 que divide por 6 e dá par, tem que dar par. Primeiro que dá par. Então olha, 49 não vai dar exato. O 48 dividido por 6, 8. 8 é par. Então beleza, então eu vou separar isso aqui assim, ó, só esse valor aqui por enquanto. 49π sobre 6 é igual a 48π sobre 6 mais, portanto, 1π sobre 6. Vocês concordam com isso? Lógico, né? 49π sobre 6 é igual a 48 mais 1, 49. Correto? Se eu fiz esse desmembramento aí, tá? Lembrando que 48π sobre 6 é 8π mais π sobre 6. Significa que 49π sobre 6 serão, cada 2π é uma volta. Então aqui nós temos 4 voltas no sentido anti-horário. E depois eu vou determinar em π sobre 6. Então eu posso afirmar que seno de 49π sobre 6 é côncavo a seno de π sobre 6. E seno de π sobre 6 π sobre 6 é 30 graus. 30 graus é meio. Acabou. Então tá aí. Ok? Um determinado mais um, bem tranquilo. Muito bem, e quando está em radiano, mas é negativo? Aí o que a gente vai pensar aqui para fazer? Então tem vários esquemas, tá? Normalmente, não é sempre, mas normalmente o que eu faço? Eu faço um pensamento parecido com esse, mas ao contrário, eu penso, ó, qual é o número acima do 41 que dá para dividir por 6 que dá par? Então a gente pensa. Qual o número que dá para dividir por 6 acima do 41? 42. Pô, 42 dá para dividir. Só que 42 dividido por 6 dá 7. 7 não é par, é ímpar. Então não é o 42. Aí você já faz. Como é 6, 42 mais 6, 48. 48 dividido por 6 é 8. Deu parecido com o anterior. Então eu vou fazer o seguinte. Confere comigo aqui, ó. 41π sobre 6 é a mesma coisa aqui. Menos 48π sobre 6, menos, aqui é menos, tá? Mais
Para dar 41, eu tenho que tirar quanto aqui, ó? 7π sobre 6. Confere? Ó, se eu fizer menos 48 mais 7 dá menos 41. Beleza. E aqui então dá menos 8π mais 7π sobre 6. Isso aqui equivale a 4 voltas. Muito bem, são 4 voltas no sentido horário, ok? E depois volta 7π sobre 6. Beleza. Então eu determinei que seno de menos 41π sobre 6 é igual ao seno de 7π sobre 6. E seno... Opa, esqueci do 7 aqui. 7π sobre 6 é igual a... Muito bem. 7π sobre 6 vai estar lá no terceiro quadrante. Vou até pegar aqui para que vocês não confundam. Ó, π sobre 6... 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6, que simplificado dá π, 7π sobre 6, tá? Que é o 11π sobre 6 também, que é menos meio. Então, menos meio. Tá aí determinado mais um valor de seno. Muito bem. E quando tá negativo em graus? Tá? Eu faço o seguinte, tem vários meios, mas eu acabei fazendo isso aqui mesmo. Divido 360, é negativo, mas só para me lembrar, que não precisa pôr negativo aqui não. Muito bem, 1320 dividido, acredito eu que vai dar 3. Vamos ver, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1. 10. Então, 1320 menos 80 deu 240. Como era negativo, então nós estamos andando no sentido horário. Então, deu 3 voltas, ó, só para a gente entender. Deu 3 voltas e depois andou 240 graus aqui. Então, 180, 60, 240 graus. Andou isso. Tá? Aí eu vejo que a primeira determinação positiva vem para cá. Somando os dois tem que dar 360, então é só fazer 360 menos 240, que sobrou ali. Que deu quanto? 120. Ó, então matei. Então, ó, seno de menos 1320 é igual ao seno de 120. Tá bom? Seno de 120 é 90 mais 30. Tá? Então, ó, tá aqui, ó. Aqui é o 90 mais 30, 2π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Opa. Seno de 120 graus, portanto, é raiz de 3 sobre 2. Vou só revisar esse aqui, que é o que teve mais esquemas. Então, mesmo quando o ângulo é negativo, eu divido 360, descubro as voltas, multiplico, muito bem. Quanto que sobrou? 240. Mas como é negativo, sempre eu vou fazer 360 menos o valor do resto. Tá? O valor que der é a primeira determinação positiva. Então é simples. Pego aquele valor, divido por 360, o resto eu subtraio de 360, esse valor é a primeira determinação positiva. Tá bom? Então, tá aí mais um exemplo para vocês de como determinar o valor de seno de alguns ângulos, tá bom? Vamos ao próximo exemplo, até o próximo.